Tu conhece a série Senna? Essa série que foi lançada aí no finalzinho de novembro, né, aí na Netflix, e que vem sido muito comentada desde então, né, assim como tudo que envolve a vida do Senna, né, sempre foi muito mostrado, muito comentado. Essa série, ela é dirigida por Vicente Amorim, né, e a Júlia Rezende. Ela é uma espécie de minissérie, na realidade, ela tem apenas 6 episódios. Apesar da dupla de diretores, né, eles terem recebido aí o aval da família do Senna para criar momentos fictícios e tudo mais, eles resolveram contar a série de uma forma bem realista, né, bem detalhada, mostrando certos episódios da vida do Senna e que não é muito comentado também, mas também usando também do lúdico, né, colocando aí coisas que ainda que não tinham acontecido, momentos, pessoas e tudo mais, como por exemplo a personagem da Laura Harrison, né, que é uma repórter que aparece bastante na série, muito importante, mas que na realidade ela nunca existiu, ela só representa, tá ali mesmo para representar a opinião pública que tinha acerca do Senna, né, na época. E o Senna, né, ele, a grande paixão dele a vida toda sempre foi querer chegar na Fórmula 1, né, que é a categoria maior, né, dentro do automobilismo. O Senna, o nome dele na realidade é Ayrton Senna da Silva. Ele nasceu em São Paulo no dia 21 de março de 1960, né? E o Senna, quando pequenininho, ele tinha um apelido que era Caneco. E que a família não sabe muito bem de onde veio, né? Eles não lembram direito, eles dizem que isso é um grande mistério. Mas que depois foi trocado por Beco, né? E isso aparece bastante na série, a gente vê a família chamando ele de Beco. A primeira namorada dele, né? E tudo mais, chamando ele de Beco. E isso aí foi um apelido dado pela prima dele, pela Lilian, né, quando ela era pequenininha, porque ela não conseguia falar caneco, então ela chamava de Beco, né, e pegou, a família ficou e pronto, né. E desde pequenininho, né, o Senna ele era apaixonado por corridas, ele ganhou o primeiro kart dele do pai dele, né, o pai dele deu a ele aos 4 anos de idade. A gente vê isso também na série, né, vem mostrando lá ele todo feliz, né, experimentando o carro. E o pai dele que construiu o primeiro kart para ele com um motor de cortador de grama, mas que fazia aí 60 quilômetros por hora, né? Então, assim, ele dava umas boas corridas. E o Senna, ele é filho do Milton e da Neide, né? O Milton, ele era um empresário, né? Ele tinha uma empresa de siderurgia aliás, uma empresa metalúrgica, né? E tudo mais. E aí ele trabalhava muito, né, bastante e tudo mais, mas não deixava aí de incentivar o filho, né? Ele estava sempre perto do Senna, desde quando ele começou a correr aí os 13 anos, né, no kart, até os 21, quando ele foi para a Europa, né, tentar a vida lá, porque ele queria fazer mais da carreira dele, a gente vê isso na série também, ele conversando com o pai, né, falando que quer ir. Nessa época ele fazia administração para poder cuidar do, do, do que ele ia herdar do pai dele, né, na família e tudo mais, mas ele queria muito investir nessa carreira, então ele fala com o pai que ele quer ir, né, ele quer tentar isso, é isso que ele quer para a vida dele, fala com a mãe, né, a mãe ficou ali meio preocupada e tudo, mas ela, no fundo, ela já sabia que queria tomar esse caminho, e também a gente vê ele contando para Lilian, né, que foi a primeira namorada dele e a primeira esposa, né, dele também, que é algo assim que não se fala muito na série. E na série não, aliás, na vida do Senna, né? E na série a gente vê ele todo esse período dele de querer ir, né, para a Europa. E foi um grande assim deslanche, né, na vida do Senna, porque fez com que ele aprendesse a mal, né, conseguisse ali finalmente seguir um caminho para até chegar na Fórmula 1. E lá na Europa ele conheceu o Ralph Firman, né, Firman, que era o chefe de equipe da Van Diemen, né? E ele tem até uma parte lá na série, né, que mostra o Senna lá conversando com ele, né, pedindo para testar os carros, né? Ele ficou realmente um bom tempo testando os carros de Fórmula 1, né, lá. E ele vai lá testar, né, numa das cenas da série.
tava tudo nublado e tudo, e ele pede para dar uma volta no carro, e aí o Firman vai e diz, não, você nem conhece a pista direita e tudo mais, aí ele, não, mas deixa eu te mostrar, né, o que eu sei fazer, e aí ele vai, e o Firman fica horrorizado, né, com ele, fala até para o amigo dele, ele é meio louco, porque ele correr assim a vários quilômetros por hora, numa pista que ele nem conhece, e aí o amigo dele fala para ele, né, não, mas ele conhece sim, ele tinha desenhado a pista e tudo, ele tinha memorizado e tudo mais, né. E aí quando ele termina, o Firman diz para ele que ele tinha batido o recorde do circuito, né, e aí ele fica ali todo empolgado, né, feliz. E a Lilian, né, que é uma moça que a gente vê, né, ele contando quando ele vai para a Europa e tudo mais. Essa cena a gente vê na série e a Lilian realmente existiu. A Lilian Vasconcelos foi a primeira esposa, né, a primeira e única esposa do Senna. E ela ficou aí por muito tempo com ele, né? Eles se conheceram desde pequeno, ele era a grande paixão do Senna e tudo mais. Só que depois que eles foram para a Europa, né, que a Lilian foi com ele, o casamento, eles terminaram o casamento, mas não deu muito certo, né? Pouco tempo depois eles estavam separados. Porque a Lilian queria, né, viver ali o casamento dela e tudo mais, construir a família dela. E o Senna estava sempre preocupado, né, em ser o melhor do mundo, em crescer e tudo mais. Ele até tentou, ele voltou para o Brasil uma época, depois de não conseguir patrocínio lá na Europa, né? Mas depois de um tempo o Firma chamou ele para voltar para lá, né, para tentar e tudo mais, para seguir na Fórmula 3, que é uma outra categoria lá, né, nas corridas até chegar à Fórmula 1. E ele falou com ela, né? Ela até tem uma entrevista dela contando essa história. Ela dizendo que ele disse para ela, prometeu que de lá ele ligaria para ela, né? E que se ela ainda quisesse continuar com ele, né? Que ele mandaria buscar ela. Só que quando chegar lá, ele ligou para ela um tempo depois e falou que não achava legal ela ficar presa a ele, né? Que isso não era algo que ele queria. E aí ela só aceitou e foi viver a vida dela. Só que ela disse que ela entrou numa depressão, porque era uma coisa que ela ficou muito magoada, né? Já que ela amava demais ele, mas que ela lembra assim com muito carinho, né, de muitas coisas que ela passou com ele. Ela só ficou muito chateada porque teve um documentário em 2010 que lançou, né, que se chama Senna, o Brasileiro, o Herói e o Campeão, que foi muito falado, e que a Lilian não entrou nesse documentário, né, não teve nada falando sobre ela, e ela ficou muito chateada, né, por se tratar de uma coisa importante para ela. E a Lilian foi assim, né, uma pessoa como tantas outras importantes na vida do Senna que não aparece, né, na vida dele como amigos, né, pessoas mais próximas. E o pai dele, que seguiu ele por toda a vida aí, morreu em 1994, foi enterrado no mesmo cemitério que o Senna, né, ao lado dele e tudo mais. E o Senna, né, ele, no ano da morte dele, né, ele já se mostrava aí preocupado com a segurança dos pilotos, né. No mesmo ano já tinha morrido um outro piloto chamado Heisenberg, né, ele morreu aí no mesmo circuito e tudo mais, e ele ficou muito preocupado. Inclusive, na sexta-feira, antes, né, dessa corrida que o Senna faleceu, o Rubinho Barrichello ele já tinha se acidentado também, ele tinha batido o carro. Ele saiu desacordado, né, do treino oficial, não competiu. E, infelizmente, no domingo, né, o Senna acabou falecendo aí aos 34 anos, quando a barra de segurança do carro dele quebrou em uma das curvas, né, lá em Tamborel. Mas mesmo assim, até hoje ele é referência aí para todo mundo, né? Ele passando gerações e tudo mais. É um piloto que acumula muitos títulos, recordes que nunca foram quebrados. Além de ter sido um cara que se mostrou sempre muito preocupado com essa questão social do país, né? A vida dele vai muito mais do que essa disputa de egos aí, Adriane Galisteu, Xuxa e seja lá mais quem for, né? É, essa disputa aí para saber quem ficou mais na vida dele, né? E é um marco aí na vida de muita gente, né? Eu fui uma que cresci acompanhando as corridas do Senna com meu pai, né? Todo domingo meu pai me acordava cedinho. E é isso aí. Se vocês gostarem, assistam, vale a pena. Curtam, compartilhem, sigam a gente nas redes sociais. Até a próxima.